Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Graças a Deus, mais uma terça-feira na presença do Senhor. E aprove a Deus nós estarmos aqui reunidos nessa noite, né? Você que vai estar assistindo esse vídeo também. Foi da maneira e da forma que Deus quis para o dia de hoje. E eu gostaria de compartilhar a palavra que está lá no Evangelho de João, o capítulo 11. E o versículo que eu vou estar lendo vai ser 32. Louvado seja o Senhor por essa chuva. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Pai, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, por esse momento. Peço a Ti, Deus querido, que o Senhor venha ministrar o nosso coração. Fala conosco, Senhor, de uma forma que possamos compreender e ouvir o Senhor nessa noite. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja neutralizando toda e qualquer força contrária, todo e qualquer impedimento, Senhor, que tente nos impedir de ouvir a Tua voz neste lugar e neste momento. Pedimos a Ti, Deus querido, que essa palavra vá ao encontro dos corações nessa noite. O Senhor tem liberdade, Senhor, para falar conosco. Fala, Senhor, ao nosso coração. É o que eu te peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra é um texto onde vai contar a história de uma família. E nós, como igreja, nós podemos tirar muita coisa em relação ao capítulo 11. Nós vemos aqui alguém chegando no lugar onde Jesus se encontrava. Mas também todo o texto vai estar falando a respeito de alguém chamado Lázaro, o irmão delas. A história de Marta e Maria. Ambas as duas agora estavam passando por um momento difícil em suas vidas. Um momento em que talvez você já passou por isso. Momentos em que nós tendemos a desacreditar, a não crer que coisas poderiam acontecer, podem acontecer, mas por conta da circunstância, por não enxergarmos, por não vermos, achamos que não vai acontecer. Mas nesse texto, fica claro, quando Jesus vem ao encontro, Jesus não veio na hora, Jesus não veio atrasado, Ele chega no momento certo, na hora certa. E quantas das vezes nós não questionamos o Senhor, o nosso Deus, em relação às coisas que estão acontecendo, achamos que Deus está tardando, achamos muitas das vezes que Deus está falhando, e muitas das vezes não entendemos que há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo determinado para todo o propósito de Deus aqui na terra. E nesse texto, quando fala o versículo que eu mencionei, vai falar de alguém que tinha o hábito de se prostrar, de se assentar aos pés do Senhor. Mas nada impediu dela passar por esse momento difícil. Nada impediu de ela enfrentar dificuldade por ser uma mulher que adorava, por representar uma igreja que adora e busca o Senhor. Fica aqui para mim e para você que nós não devemos desacreditar.
nós devemos continuar crendo, porque o Senhor vai declarar nesse texto que Lázaro havia adoecido, estava para morrer. Quando Jesus fica sabendo da notícia, Jesus demora, Jesus não vai no mesmo dia que recebe a mensagem, ele espera chegar o quarto dia. Ele estava em Jerusalém e ele vai para essa região chamada Betânia. E nesse lugar Jesus se sentia muito bem, porque ele era bem recebido e acolhido por essa família. Assim como nós, quando nós abrimos a porta da nossa casa para Jesus entrar, ele se sente bem em nosso lar, em nossas vidas, em nossas famílias. E nesse texto nós vamos ver que há um desespero, e nós vemos que as forças humanas, elas são limitadas. Chega um momento que nós não conseguimos fazer nada. E era o que estava acontecendo com essas irmãs. Elas haviam perdido um ente querido, alguém que estava sempre junto com elas, mas agora elas não tinham. Os seus recursos agora era só continuar acreditando, confiando, buscando, sabendo que o que elas podiam fazer, elas fizeram. Mas Jesus, quando conversa com os discípulos, ele diz que Lázaro a princípio estava dormindo. Então, se ele está dormindo, né, está com sono, então não precisamos ir, porque Jesus estava correndo risco agora em retornar para esses lugares. Havia uma perseguição, mas Jesus falou que existem coisas na minha e na sua vida que é para a glória de Deus. Deus permite acontecer para que a glória dele seja manifesta. E nesse texto vai contar a história que Jesus então chega na aldeia. Marta vai ao encontro. Só que Marta, quando chega, ela tem uma atitude diferente de Maria. Porque quando Marta recebeu, num texto de Lucas, vai contar que Marta abriu a porta e Jesus entra na casa. Mas quem se assenta aos pés do Senhor para ouvir a palavra é Maria. Marta estava atarefada. E Jesus chama a atenção dela, dizendo que ela andava muito distraída e afadigada com as coisas. Não que isso não seja importante. Isso é importante na obra do Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor. Mas também existe algo mais importante. Não adianta eu só servir a Deus e não ouvir a sua palavra. Não me assentar para ouvir o que Ele tem a me dizer. Porque quando Ele fala algo comigo e com você, Ele nos dá a diretriz, a direção para nós prosseguirmos nessa caminhada. E aqui nós vemos Marta, quando encontra Jesus, Maria está na casa chorando, se lamentando, sofrendo, e ali muitas pessoas chorando naquele luto, naquele velório. E é interessante que Marta vai falar: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como se Jesus não soubesse, como se Deus não soubesse daquilo que eu e você estamos passando hoje. Quantas das vezes nós não falamos isso para Deus? Mas Deus permite algumas coisas acontecer. Deus permitiu isso acontecer para quê? Para que Ele pudesse mostrar o poder dEle. Havia uma crença que uma pessoa ao morrer, o Espírito diz que ficava talvez sobre a vida daquela pessoa por 3 dias. E Jesus veio no quarto para quebrar todo o protocolo. Já tinha enterrado Lázaro, já estava enterrado. E nós conhecemos um pouco da história onde Jesus ele ressuscita aquele que está enterrado, aquele que está morrendo dentro de casa, e também aquele que está indo em caminho, em direção à sepultura, o filho de Naim. É interessante que Jesus aqui, quando se encontra com Marta, nós vemos a Marta falando a mesma coisa que Maria vai falar no versículo que nós lemos, que é o 32, quando ela desabafa, quando ela abre o seu coração para Jesus. Ela falou as mesmas coisas, mas interessante, o que moveu o coração de Jesus foi Maria.
não foi Marta. Marta, quando chega, ela conta. Jesus recebe a mensagem e manda ir chamar Maria. O versículo 28 fala que Jesus, conversando com Marta, fala para ela: se você crê, ainda que ele esteja morto, ele vai voltar a viver. E aquele que crê em mim não morre, continua vivo. E é interessante que quando Jesus está conversando com Marta, ele manda chamar Maria. E Maria diz que está lá na casa chorando, e as pessoas olham que Maria se levanta de repente, porque Jesus tinha chamado ela. Jesus quer falar com você. Jesus quer falar com você hoje. Jesus quer falar algo ao teu coração nessa noite. Jesus está te chamando. E quando Maria vai, a palavra do Senhor vai falar que quando Maria chegou ao lugar aonde Jesus estava, ela viu Jesus e ela vai se lançar aos pés dele, não agora para ouvir o que Jesus tem a falar, mas sim para ela abrir o coração para ele e desabafar. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a palavra do Senhor vai contar que aquela dor, aquele sofrimento que ela estava sentindo, ou seja, que bom que você está aqui agora, Jesus. Mas se você estivesse há dias atrás, não tinha acontecido aquilo. Mas o que ela não entendia, que o Senhor, Ele é o dono do tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje, e continua sendo eternamente. E Ele vai se comover com o coração contrito, quebrantado, ou seja, quando ela chegou ao lugar onde Jesus estava, ela se lançou aos pés, declarando: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro presente agora nessa hora de angústia. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode me trazer o alento para minha alma, para esse sofrimento. E quando ela começa a se derramar na presença do Senhor, a palavra do Senhor vai falar que Jesus se comove. E o texto fala que Jesus perturba-se, ou seja, Jesus entendia que não era a hora de Lázaro morrer. E Jesus pergunta para elas onde ele está. E ele vai ao encontro naquele lugar. Eles sabiam do poder de Deus. Eles conheciam Jesus. Mas Jesus esperou morrer primeiro, para daí ir lá e fazer. E nós entendemos nesse texto, e Deus ministrava ao meu coração, em relação a mim, a você, como igreja do Senhor, que muitas das vezes nós só servimos ao Senhor. Muitas das vezes só fazemos. Muitas das vezes somos como Maria, ouvimos. Mas o interessante nesse texto, e no capítulo 12 vai contar, depois que Lázaro ressuscitar, porque Jesus vai ressuscitar Lázaro no capítulo 11, esse texto que nós estamos lendo. Mas o que me chama a atenção, no momento em que ela abriu seu coração, Jesus se comove, Jesus vai até o local, o ponto daquele problema, daquela situação. E Marta diz: já faz 4 dias, já está cheirando mal. Mas Jesus não quer saber disso. Jesus, ele foi para um propósito naquele lugar. E hoje Jesus está vindo ao meu encontro, ao teu encontro, para um propósito: ressuscitar Lázaro dentro de mim, dentro de você. Porque Lázaro, na palavra de Deus, simboliza intimidade com Jesus, relacionamento, porque Lázaro era amigo de Jesus Cristo.
E o Senhor quer restaurar isso hoje em mim, em você. Não adianta só eu fazer, não adianta eu só que adorar, não adianta, nós precisamos ter relacionamento. Jesus ressuscita Lázaro. E nós vamos ver no texto, no capítulo 12, que vai haver festa na casa dessa família. E quem está sentado à mesa vai ser o amigo de Jesus, porque só os íntimos se assentam ao lado dele. Só quem tem intimidade com ele pode se assentar junto com ele. Marta continua servindo, não que isso não seja necessário, entendam, como igreja, nós precisamos fazer, mas nós precisamos ouvir. A palavra é que nos dá o fundamento, a base para nós prosseguirmos em meio às dificuldades. E nós vemos no texto, capítulo 12, que Maria continua se prostrando aos pés do Senhor, derramando o bálsamo para que a casa seja cheia. Nós precisamos continuar com a nossa casa cheia, cheia da presença do Senhor, nos derramando aos pés do Senhor, servindo a Ele com alegria. E em principal, se algo morreu dentro de mim, dentro de você, que o Senhor possa ressuscitar novamente a alegria por servir a Ele, por adorar a Ele, por se relacionar com Ele. Que nós possamos buscar mais do Senhor. Estamos vivendo um tempo difícil, sim, mas para o Senhor nada é impossível. Não vamos deixar de acreditar, porque quando desacreditamos, a nossa fé vai esvaecendo, não temos força, não temos ânimos para fazer nada que diga respeito ao Senhor. Mas nessa noite o Senhor te convida, porque o Senhor quer trazer vida aonde havia morte, alegria onde havia tristeza, saúde onde havia doença, libertação onde havia algum tipo de aprisionamento. O Senhor está aqui nessa noite e veio ao teu encontro. Ele não tarda, Ele não chega adiantado, Ele chega no momento certo, porque no momento certo nós reconhecemos que sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não podemos nada, sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Por mais que nós façamos, não vai trazer a solução daquilo que é grave em nossas vidas, daquela situação que nós não podemos resolver. Por isso que a palavra diz: bendito é o varão que confia no Senhor. Que eu e você nessa noite possamos continuar confiando, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a essa doença que está assolando, essa enfermidade, essa praga que está aí assolando a terra. Que eu e você continue focado no nosso Senhor Jesus, para que um dia eu e você possamos nos assentar à mesa na boda do Cordeiro, para que Ele venha nos servir. É uma promessa para mim e para você, que eu e você continue fazendo como Maria, ir ao lugar onde Ele está. E quando chegarmos nesse lugar, lugar da intimidade, nos lancemos aos seus pés, nos prostremos diante do Senhor e abra o coração para Ele. Desabafa, conta tudo, não deixa nada sem Ele saber. Não que Ele não saiba, mas Ele quer ouvir de você. Maria, na primeira vez, sentou para ouvir, mas agora, nesse momento de aflição, ela se lança aos pés do Senhor para desabafar, e o Senhor ouve e responde. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu peço a Deus querido, que o Senhor alcance, Senhor, essa vida, essa casa, esse lar. Que em nome de Jesus, Pai, assim como Maria foi ao encontro do Senhor, porque o Senhor estava indo ao encontro dela. Em nome de Jesus, vai ao encontro dessa casa, desse lar. Vai trazendo vida agora, Senhor, aos corações. Vai trazendo saúde, paz, amor, alegria. Que o fruto do Teu Espírito Santo seja estabelecido, Senhor, nessas vidas. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, alcance agora esse coração, Pai. Que essa pessoa nesse lar, que estava enfrentando um momento difícil na sua casa, possa abrir o seu coração,
Da mesma forma que Maria abriu seu coração e desabafou ao Senhor e obteve a resposta, Pai. Porque o Senhor não tarda, o Senhor não falha, o Senhor chega no momento certo. Vai ao encontro, Senhor, dessa causa impossível a nós, mas que para o Senhor é possível. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Um abraço do pastor e até em breve. Em nome de Jesus. Amém.